É isso aí, gente. Vamos chegando aí. Vamos aguardar o Dr. Valdiné Alves da Silva, grande advogado que milita no Tribunal do Júri de São Paulo, que vai nos trazer aí grandes informações, que vai nos trazer a possibilidade. O Dr. Valdiné já está devidamente posicionado. Vou compartilhar a tela aqui do Dr. Valdiné, chamar aqui o Igor Brasileiro para assuntos fotográficos e digitais. Dr. Valdiné. Deixa aqui no canto. Doutor Valdiné, se estiver me ouvindo aí, me faz a gentileza de compartilhar com a gente, por favor, aqui, tá? Me faz essa gentileza de tá chamando a gente aqui, para a gente poder compartilhar com a sua tela. Tem como? Então que o senhor está online, de oportunidade de estudar, de ter aí um grande advogado, doutor Valdiné de São Paulo, que possa estar nos trazendo aí ao Igor, amigo meu lá de Alô, Igor, meu amigo de Porto Seguro. Dr. Valdiné tem que fazer aí a solicitação, Dr. Valdiné, para que a gente possa estar entrando aí online, né? Consegue chamar ele no grupo aí, Igor? É isso aí, o assunto hoje é sobre júri popular, gente. Vamos lá, vamos falar sobre júri popular, vamos bater um papo e trazendo novas experiências, troca de experiências. Vai ser bastante profícuo para todos nós, tá bom? Então vamos aí que vai dar certo, devagarinho, a galera tá chegando. Compartilhar aí uma coisa que eu tô falando de nela. Vou só compartilhar aqui, Igor. Transmissão é... Vamos lá, agora vai. Não, calma aí que... Vamos aguardar aqui. Eu estou falando nessa. Preciso que ele entre aí. Vamos aguardando ele. Ele estava assim. Vou aguardar ele aí. A transmissão. Boa tarde, Elismar Ferreira. Boa tarde, seja bem-vindo, Elismar. Que vamos falar sobre júri popular. E aí, tem alguma pergunta? Vamos tentar bater papo aí. E aí, qual é a sua atividade jurídica? Qual é a sua atividade, né? Como é que você... o que você... né, onde você milita, se é advogado, se é estudante, se não é estudante, se é curioso, quer entrar na faculdade de Direito. Vamos lá, Elismar. É um prazer enorme aí estar com você aí. Vamos bater um papo sobre isso, né? A galera que vai entrando, eu tive a oportunidade aí de esses 15 anos de advocacia, tá, né, sempre militando em várias áreas do direito. Então, área processual penal, área penal, tivemos essa viabilidade aí. E agora vamos estar resolvendo isso de forma que possamos ajudar. Doutor Valdiné, uma sustentação aí, Igor. Aí em cima. Visualizar. Não, viu? Você viu a câmera. Não. Transmitir. Aguardando. Viu a câmera. Isso. Conectando. Doutor Valdiné, tudo bem? Tudo bem, como vai? Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer tê-lo aqui conosco. Deixa eu só ajeitar aqui que... Tá me ouvindo melhor agora?
Agora estou ouvindo. Bacana, bom lhe ver. Agradeço ao senhor pela presença. O senhor que está nos trazendo aí essa possibilidade, um grande advogado, com livros já publicados. Vai ser um prazer enorme aqui aprender com o senhor hoje. O prazer é todo meu, doutor. Ainda estou acertando aqui as posições. Se eu fosse novo, eu estaria apto, né? Mas como eu não sou, então apanho ainda um pouco da internet. Não, mas é assim mesmo. O que vale é o conhecimento jurídico que o senhor tem. Tô dando para... Tá ok aí? Ok, estou te vendo. A imagem tá boa, tá ouvindo? Ótimo, tudo ótimo. E ótimo. Seja muito bem-vindo aqui à minha casa. É uma honra falar com um colega, com um amigo e também compartilhar com todos o nosso conhecimento. Espero que irei, sim, muito aprender, mais aprender do que ensinar. A oportunidade é de ensinar, mas, na verdade, eu vou aprender com todos esses jovens, com todos esses alunos e com o doutor também. Muito obrigado pela oportunidade, me sinto honrado. Muito obrigado, as palavras, a recíproca verdadeira, e sempre estou aqui querendo aprender. E só contar um pouquinho da história, comecei a seguir o Dr. Valdiner Alves da Silva e vi um bom conteúdo no Instagram dele e começamos a dialogar, doutor, e chegamos aqui nessa live sobre o Tribunal do Júri. Eu, com 15 anos só de advocacia, sou um debutante, já estou dançando valsa ainda na advocacia, né? E aprendendo, e falei assim, poxa, gostei do conteúdo do Dr. Valdiner. Quem sabe uma live? Estamos aqui hoje para compartilhar o conhecimento com vários advogados, estudantes. Eu, na verdade, também já tive lá meus 15 anos, quando eu tinha cabelo pretinho. É isso aí. E eu queria que o senhor se apresentasse, falasse dos seus livros inicialmente, das suas publicações. O senhor tem umas publicações de livros, né? Que o senhor pudesse compartilhar conosco aí essa questão. Eu tenho já há cerca aí de praticamente uns 800 e poucos tribunais de júri. Tenho passado por alguns estados, já por 9 estados. Eu fiz tribunais de júris nesses 9 estados da nação. E também... meu Deus do céu, aqui tem uns... por 9 estados da nação. Ou seja, o Tribunal do Júri não é muito diferente aqui no estado de São Paulo, no meu estado, que é Minas. Eu sou mineiro também. Ou seja, em todos os locais, o Tribunal do Júri ele se assemelha muito. O que diferencia são as nossas posturas, em especial as posturas dos advogados. E as posturas do juízo e a postura do Ministério Público, ela é muito semelhante porque ela é unificada e direcionada para, aspas, dar uma resposta à sociedade. Mas esta resposta à sociedade, pouco importa se o acusado ele é culpado, autor não culpado, não autor dos fatos e inocente. Ou seja, se está no processo como acusado e como tal, ele, aos olhos do juízo e aos olhos do Ministério Público, ele deva ser processado, julgado e condenado. E esta condenação segundo o próprio titular da ação penal, é para dar exemplo à sociedade. Tá, mas pouco importa, então, para a justiça se o acusado é ou não inocente. O que tem-se de acusados inocentes que são são condenados e cumprem pena, não são poucos. Então, a minha grande luta é neste caminho. É óbvio que a sociedade ela generaliza duas situações.
o acusado homicida ou o acusado processado do homicídio e o próprio defensor, o advogado. Então, para a sociedade, o advogado e o acusado, eles se assemelham numa balança de repúdio, que é um sofrimento para a classe dos advogados, para nós advogados, e às vezes não percebemos que sofremos estes desajustes, em especiais, esses desajustes vêm no tribunal do júri, quando você adentra o tribunal do júri, quando você se apresenta ao tribunal do júri, você tem lá as razões que, não sei por quais razões, nós somos muito diferenciados em termos psicológicos. Isto do juízo e do Ministério Público. Então, eu tenho, como disse aí, a experiência já de nove estados da nação e com alguns livros escritos, publicados por e-books, e também sou mestre em processo penal. A minha monografia foi e é a Tribunal do Júri, ou seja, Júri nas Constituições, ou seja, o Tribunal do Júri desde a Constituição, de quando ele veio para o Brasil, em 1822, até 1900 e quando foi feita a minha monografia, 2005, foi concluída. Daí para cá não modificou a Constituição, modificou sim o sistema do Tribunal do Júri. Mas nas redes sociais eu estou no Instagram, estou no Facebook e também e tem uma série eu já não sei muito falar o nome dessas mídias que vocês falam, entendeu? Agora é com você, vai. É isso aí, gente. Olha, é um prazer enorme, né? Como estou falando para vocês, nós temos aqui hoje a oportunidade, eu vim falando aí ao longo da divulgação, vocês estão de frente a um grande advogado, né? Um grande militante da advocacia criminal, com mais de 800 júris. Veja bem, olha que experiência gigante, olha que situação realmente preponderante para você que está iniciando na advocacia, para você que está iniciando, para você que está já militando e de repente tem aquela dúvida. A gente falou sobre a questão psicológica, alguns colegas têm vergonha, né? Tem uma opção de gente aí que conhecida, a doutora Ângela Teixeira, advogada militante aqui de Ponte Nova, na minha região. Doutora Ângela aí, advogada firme na área criminal, está dando uma cena aí para a gente. Doutora Ângela, seja bem-vinda. Fique aqui conosco e vamos aprender que é uma oportunidade. Doutor Valdinei Alves da Silva, advogado militante de São Paulo, no olho do furacão do criminal e com mais de 800 júris, trazendo para nós uma possibilidade de aprendizado. E aqui, hoje nós vamos bater papo. Hoje aqui é um bate-papo. Né, doutor? Eu estava falando hoje Deixa só te fazer mais uma colocação. Sim. Deixa eu só fazer uma colocaçãozinha. Eu tenho, às vezes eu tenho até um certo problema aqui na minha subseção. O problema é que, tipo assim, uma rejeição e uma inveja, ou sei lá por como a gente podemos tratar isso. É que eu faço parte do Departamento de Cultura e Eventos de São Paulo, da seção de São Paulo, e já desde 2002. Então, eu faço palestra sobre Tribunal do Júri desde 2002. Eu tenho, me parece que umas 165, daí para mais, palestras sobre Tribunal do Júri. E várias palestras, quase acho que umas 20 palestras, quase 20 palestras no departamento no Salão Nobre da OAB de São Paulo. Então, tem aí dentro da OAB, no YouTube, que também tem um canal no YouTube, né? Tem várias palestras nossas pela OAB. E também, recentemente, não sei se o doutor chegou a assistir, eu postei um vídeo, aliás, a OAB nos sugeriu, nos pediu que fizéssemos um vídeo sobre exatamente esse tema, o tema pressão psicológica no Tribunal do Júri. Então, isto foi
foi recentemente a OAB fez me pediu e já publicou este vídeo pelo Departamento de Cultura da OAB de São Paulo. É isso aí. Essa questão da questão psicológica é muito importante. Eu assisti, sim, doutor. A sua palestra lá foi realmente preponderante e até indico aos meus colegas. Parabenizo aí Antônio Lizardo Gomes, que faz presente na sala. Antônio Lizardo Gomes, presidente eleito do Rotary Clube de Ponte Nova, aqui na minha cidade. Eu sou rotariano. E aí o nosso presidente eleito agora para a gestão 2020 e 2021, encontros presente, está aí conosco. Né? Então, só parabenizá-lo, que ele é o meu presidente aqui do Rotary Clube Ponte Nova, e a gestão dele começa no dia 2 de julho. Eu vou funcionar como secretário, ele está na sala, e eu devo aqui citá-lo, até por questões de hierarquia. Entendeu, doutor? Então, peço só essa situação. Não. Doutora Paula também, aí presente, muito obrigado. Entendeu? Sem problema nenhum. Não. Sem problema nenhum. Imagina, sem problema nenhum. Só tem um detalhezinho. São tantas pessoas importantes e eu um pequenininho. Que rapaz, isso, eu vou me sentir. Mas grande abraço a todos, que todos sejam bem-vindos. Uma grande alegria falar com você e através da sua pessoa, transmitir a todos estes nossos, que tornam-se nossos amigos. Olha, fico muito feliz. Isso aí. E essa questão psicológica realmente sofre um grande efeito. É muito interessante esse tema que o senhor aborda, né? Que isso nos traz uma condição para o advogado, ainda mais o advogado que é recém-formado. E recém-formado é uma palavra distancia muito nossos colegas. Então, digo assim, aquele que está ingressando na advocacia criminal, eu queria que o senhor desse aí uma dica, quais foram os obstáculos que o senhor enfrentou quando o senhor começou a trilhar esse caminho do Tribunal do Júri. Que o senhor pudesse compartilhar conosco essa experiência. Como é que foi? Quais são os obstáculos, os atalhos? O que foi que o senhor enfrentou na história da advocacia criminal relacionada ao Tribunal do Júri quando o senhor começou na sua carreira aí? Com esses 800 júris já. Doutor Macê, o que eu posso te dizer... Calma aí, doutor. O meu professor de processo penal, Rosenberg Ferrão, esse aí foi ele que me ensinou a mexer com criminal, entendeu? Fui estagiário dele, está aí presente, mandando um joinha. Professor Rosenberg Ferrão, eu um dia terei o prazer de, pelo menos, entrevistá-lo. Você que é meu professor de processo penal, sei pouca coisa de penal, pouca coisa de processo penal, graças ao doutor Rosenberg Ferrão. Doutor Valdiné, quando tiver a possibilidade... Consulte o Instagram desse homem aí, sabe tudo do processo penal. Eu aprendi com ele na faculdade. Sem ele não era nada do processo penal. Voltando aqui, voltamos às dicas do júri. Vamos lá, doutor. Olha, com relação a dicas do Tribunal do Júri, doutor Macê, comigo aconteceu uma situação até um tanto inusitada. Eu era ex-boia fria, falo isso nos meus plenários até hoje, que eu era ex-boia fria, ex-pedreiro, e quando eu vim para Campinas, eu estava trabalhando como servente de pedreiro, próximo ao fórum. Aí disseram que tinha lá um júri de um homem que matou uma mulher. E era um júri que deu uma tamanha repercussão, aquilo o pessoal falou uns 3 dias antes, eu queria assistir esse, aspas, troço, que é Tribunal do Júri, que eu não entendia nada. Então... como é que eu fiz para assistir esse júri? Não sei por que razão o martelo bateu na mão e machucou, praticamente socelou meus dedos. Aí eu não pude, eu tive que ir para o hospital, enfaixou, eu não pude trabalhar. Aí fui para o Tribunal do Júri. Nunca mais voltei lá para ser servente pedreiro. Não, nada contra ser servente pedreiro, pelo amor de Deus. Mas eu não tinha ginásio. Eu tinha que saber como que era aquilo que eu queria para a minha vida. Aí eu comecei a perseguir, aí eu entrei no ginásio, fiz ginásio colegial e fui para a faculdade. Na faculdade era o Tribunal do Júri, sempre assistindo o Tribunal do Júri dos colegas, dos advogados mais experientes. Eu assisti Valdir Troncoso Pérez com Herbert de Moraes. Valdir Troncoso Pérez é o príncipe, o saudoso Valdir Troncoso Pérez, príncipe dos advogados do Tribunal do Júri.
e o promotor era acabei, falei o nome dele agora, esqueci. Era um monstro também no Tribunal do Júri, excepcional promotor, Herbert de Moraes, e foi aquilo que me encheu meus olhos. E dali para frente era o Tribunal do Júri que eu queria fazer. E comecei o Tribunal do Júri sozinho, com a cara e coragem. Posso te dizer o seguinte, para os colegas que às vezes, eu vou fazer tal. Fazer Tribunal do Júri é uma responsabilidade muito grande. O que descobri em mim que eu não sabia que eu tinha seria a reflexão de pensamento, a inteligência aguçada, para que quando você é apertado, você tem que ter saída imediata. Primeira coisa, se você me deu a liberdade para falar, então eu vou dizer, abrir o meu coração como foi. Eu entendo que Tribunal do Júri, o advogado para ser advogado do Tribunal do Júri e para trabalhar no Tribunal do Júri, eu tenho o Tribunal do Júri amanhã. O que faço? Começo a estudar o processo para o Tribunal do Júri. No que reservo esse tempo para estudar o Tribunal do Júri até iniciar o Tribunal do Júri e terminar o Tribunal do Júri, não existe outro mundo. Para mim, existe um processo, existe um acusado, existiu uma vítima que existe só no papel, porque ela faleceu, existe um juiz, promotor e 7 jurados e uma plateia, ou seja, uma pressão psicológica enorme. O que eu faço? Eu limpo a minha cabeça, eu apago tudo, eu vivo aquele processo, eu estudo o processo, as vírgulas, minúcias, as coisas grandes até não me preocupo muito, porque elas virão, elas são naturais a aparecer no plenário. O que interessa para o plenário, para a defesa, é a minúcia. E aí eu chamo a atenção. Qual é a defesa? O que é defesa? O que é fazer defesa no Tribunal do Júri? A ampla defesa, ela vem de onde? Ela vem das provas materiais, das provas processuais. Ela vem das provas incriminadoras. E a pluralidade de defesa? Ela suplanta toda esta legalidade de provas, das eventuais provas processuais, e aí o defensor tem esta competência para suplantar todas estas provas, esta tese, e fazer com que esta tese de ampla defesa e pluralidade de defesa ela seja transformada numa circunstância de direito moral. Então, se há possibilidade de que o defensor possa assim fazê-lo, vai fazer com que os jurados acreditem no que ele está falando. Acredita na tese dele, na seriedade que ele está expondo para eles. É óbvio que aí vai ter os ataques, etc. Aí foi quando eu chamei a atenção da reflexibilidade, do raciocínio, de fazer com que responda aquele ataque, mas não perde o ponto em que parou para contra-atacar aquela agressão contra a defesa, para derrubar a defesa. Então, seria mais ou menos esse tipo de postura que eu adoto para mim e que gostaria que os colegas novos e muitos velhos colegas não fazem isso. É verdade. É isso aí. Nós estamos aqui em Ponte Nova com um caso de uma tentativa de homicídio. Não, é uma tentativa de homicídio contra 3 policiais militares e com uma vítima consumada. Então, é um consumado com 3 tentados contra policiais militares. E a gente enfrentando aqui, o júri foi cancelado por causa da pandemia, aquela confusão. E eu costumo dizer o seguinte, que existem as provas processuais e existem as provas morais, psicológicas, da família de quem ficou, etc.
eu tento distanciar isso, doutor Valdiner, para que as pessoas possam entender entre provas processuais e provas morais. Não se deve confundir, sob pena de até mesmo atacar o próprio psicológico daquele que recepciona os efeitos daquela prova, né? A questão psicológica, essa pressão do júri que o senhor falou, que parece que o nosso mundo se limita. Eu também tenho essa mesma sensação, esse mesmo sentimento, né, que o senhor apontou, de que, faltando um dia para o júri, a nossa vida ela se resume naquele processo. Né? A gente sente aquela dor daquela pessoa. Até mesmo um colega meu, doutor Cristiano, advogado aqui da cidade de Mariana, Pé de Ouro Preto, ele falou comigo que o advogado criminal, ele é o último a abandonar o cliente. A família abandona, muitos abandonam, mas aquele que fica com o cliente até o final é o advogado criminal e o advogado que assiste, que patrocina a defesa daquele acusado no júri popular. Isso realmente é uma responsabilidade tamanha, né? Esse caso que a gente tem aqui é um caso de uma repercussão muito grande e está havendo ainda, o cliente está preso e aí vem aquela questão da súmula 21 do STJ, falando que ele tem que manter-se preso porque foi pronunciado. Eu tenho críticas com relação a isso. E aí a gente cai numa discussão sobre a formação, o excesso da formação da culpa e o excesso da designação da sessão do júri. E o senhor? O que o senhor vislumbra, o que o senhor entende nessa situação, na designação do júri, o excesso do prazo na designação da sessão do júri e o excesso de prazo na formação da culpa? Porque pós-pronunciado ele não pode mais ser liberto, continuará aguardando a sessão do júri até o final, até ser marcado. Mas eu digo, nessa fase pandêmica, e aí? Como fica a súmula 21 do STJ? Qual é o entendimento do senhor? O meu entendimento é de que tenha que soltar. Tenha que soltar. Mas só tem um detalhe. Quem tem a caneta na mão, o poder de soltar? Não somos nós. Então, nós sofremos junto com o réu, junto com o acusado. Sim. Aí eu te digo o seguinte: existe justiça? Existe justiça para aquele que consegue ter dinheiro suficiente para subir até o Supremo Tribunal Federal e lá ficar, junto com eles. Tomar o cafezinho, tomar o chá, junto com eles. Aí as coisas se acertam. Eu pergunto para você e para todos: existe advogados diferentes, bons advogados, e outros não advogados bons? Não, nós somos iguais. Nós somos extremamente iguais. A única diferença que nós temos é que não temos condições financeiras de suportar o custo de estar lá no Supremo Tribunal Federal. Porque não somos diferentes dos tidos como grandes advogados. Porque grandes não são coisa nenhuma. Porque eu já tenho lido, eu já tenho observado, examinado peças e documentos, peticionamentos, posturas de determinados e grandes advogados, que é uma lástima. Ou seja, só conseguem em razão de uma insistência de recurso e de uma presença posta financiada. Do contrário, não se sai. Ou seja, esta súmula 21, veja você, eu particularmente entendo o seguinte, que súmula, que jurisprudência, isso vale para cada caso. Mas os tribunais fazem súmulas para generalizar casos. Olha só a gravidade da situação que eu estou falando. Para generalizar casos. Se isto valesse, se realmente valesse, observa, principalmente lá no Delmanto, no Mirabete, nos códigos de processos penais, tem lá, processos não, Código Penal, tem lá as súmulas
as jurisprudências que determinada qualificadora ela não pode existir, ela é incompatível com o fato, incompatível com a ação, incompatível com o ato, mas o Ministério Público sustenta e o Judiciário engole, o Judiciário o apoia, ou seja, acolhe. Percebeu? Então não adianta absolutamente nada. Às vezes nós somos pinchados como mau colegas, por quê? Porque não temos dinheiro suficiente para sustentar um recurso, um habeas corpus, e lá no tribunal, em Brasília, ou até você em Belo Horizonte, eu aqui em São Paulo, enfim, como é que você faz? Sem dinheiro, você vai tirar dos seus honorários, da sua boca, do seu custo, para fazer para o cliente? Não tem. Infelizmente, o cliente pobre sofre, e sofre por essas razões. Não porque a justiça é diferente. Não, ela não é diferente. Você não é menos advogado e nem eu sou menos advogado. O problema é a injustiça. É o próprio judiciário, o poder judiciário, ele faz diferente daquilo que é igual. Entendi. Infelizmente. Porque aí que está o grande problema. Eu tive casos, não foram só um caso, recente, eu fui fazer um júri em Pernambuco, rapaz ficou 4 anos preso. 4 anos preso. Preventivamente? Sim. Aí o que aconteceu? Ele matou o irmão, que o irmão matou a mãe, e a mãe morreu depois que o irmão já tinha morrido. Prestou atenção? Complicado. É que um irmão matou a mãe de fome. Só que a mãe morreu 20 dias depois da morte do irmão que matou a mãe. Então foi o irmão que matou a mãe. Mas só que ela morreu depois que o irmão morreu. Já tinha morrido, o filho já tinha morrido. Uhum. Certo? Aí o que aconteceu? Eu cheguei em Olinda para fazer o júri, não tinha tribunal do júri. Estava tudo, não tinha absolutamente nada. Aí o que a juíza falou para. Inclusive o cartório falou: doutor, o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei: eu vim fazer o júri. Aqui, júri. Okay. Aí a mandei, sim, senhor. Aí o que aconteceu? A documentação estava debaixo, dentro da gaveta. Eu falei: eu quero falar com o juiz ou a juíza. Aí a juíza me deu uma maior carcada. Eu falei: tudo bem, doutora, tá aqui, ó. Ó, a senhora acha que cabelo branco não serve para nada? Meu Deus. Aí saiu tudo quanto foi morcego das gavetas. Certo? Apareceu o processo. Aí o que aconteceu? Um colega que estava comigo: doutor, você vai representar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal. Falei: colega, não, por favor. Vamos ter aqui direcionamento de raciocínio que nós vamos fazer. O colega está pretendendo fazer, já deve ter iniciado no tribunal. Aliás, iniciou aquele dia comigo no tribunal do júri. Não aquele dia. 1 mês depois. Aí eu falei para ela: doutora, ela falou para mim assim: eu chamo os jurados hoje, e aí nós fazemos. Eu falei: não, agora não tem mais jeito, não tem mais clima. Mas o senhor veio lá de São Paulo para cá para fazer e não vamos fazer? Não, não vamos fazer. A senhora remarca e nós vamos fazer. Mas o mês que vem eu estou de férias. Não tem problema. No outro mês a senhora não está aqui? Por quê? Porque se eu faço com outro juiz, e aí? Como é que fica? Percebeu? Entendi. Complicado. Difícil, aí nós fizemos o júri com ela. No mês seguinte, ele ficou 1 mês por minha culpa, 1 mês por minha causa, porque eu tinha entrado no processo ali, fazia 20 dias, ou um pouco antes do tribunal do júri. Aí o que aconteceu? A promotora pediu absolvição. Que isso? 4 anos preso e a promotora pediu absolvição. Sim. Que isso? Te responde o 21? Te responde o 21? É isso aí. A rapaziada está entrando aí, está no grupo aí, ó. A súmula 21 do STJ, que a gente está comentando, é com relação à necessidade, necessidade não, é o que o judiciário criou essa súmula, que o doutor acabou de explicar,
que essa súmula 21, ela proíbe que a pessoa que foi pronunciada no tribunal do júri presa preventivamente, essa pessoa fica proibida de, ao menos, responder em liberdade. E esse exemplo, doutor, caiu que nem uma luva. Realmente, muito esclarecedor, porque o rapaz ficou preso 4 anos, preventivamente, por força até mesmo a alegação da súmula 21, e olha o prejuízo que trouxe. Realmente, muito essa história e esclarece a crítica que eu também tenho direta contra a súmula 21 do STJ. Nada contra os juristas do STJ, absolutamente nada contra. Não, nada. A justiça é essa, a advocacia é para isso, para que possamos... O que eu chamo a atenção é a postura nossa. É a nossa postura. Nós aqui entendemos como o processo, a circunstância processual deva ser delineada, como o caminho processual deva ser seguido. Porque é muito comum, eu cito uma situação dessa aqui, em Limeira, aqui próximo de Campinas. Eu fui fazer um tribunal do júri lá, depois do tribunal do júri, o juiz chegou em mim, bateu a mão no meu ombro e falou assim: doutor, isso gratuitamente, doutor, o senhor sabe quem é a estrela do tribunal do júri? Ué, doutor, estrela do tribunal do júri são os senhores, que são inteligentes, né? Eu quis, né? Falei, não, doutor, no tribunal do júri tem uma estrela. Não é jurado, não é a constituição física, não é o juiz, não é o promotor e não são os auxiliares, muito menos réu e vítima. Quem é estrela no tribunal do júri é a defesa. Ninguém vem aqui, nem eu venho aqui, e muito menos a família da vítima vem aqui, para ver o promotor fazer a acusação dele. Porque todos já sabemos como é. Todos. As pessoas vêm aqui para saber o que a defesa vai fazer diante de uma situação tão escabrosa. De uma situação que teve uma repercussão social. De um crime horrendo. O que a defesa vem fazer? O que ela vai fazer? E o que ela faz? Então, quem é a estrela no tribunal do júri, acredite, segundo esse juiz, e eu acredito nele, somos nós, a defesa. E essa semente da, vamos dizer assim, da estrela, da importância da defesa no tribunal do júri, ela tem que continuar sendo semeada. Então, os alunos de direito, os operadores de direito que estão no mercado agora, vocês aí que estão nos ouvindo, que estão nos dando essa oportunidade de estar conosco nessa tarde de segunda-feira, vocês devem ter atenção em manter essa semente viva, como o próprio doutor Valdinei Alves da Silva acabou de falar aí agora. Isso é muito importante, doutor, porque realmente ninguém vai lá para ver o promotor nem o juiz. E sim, o que a defesa vai falar, as argumentações jurídicas que serão capazes ou não de convencer aqueles jurados de dar um voto favorável à tese da defesa. Me parece que a missão da defesa é um tanto quanto mais difícil, mais árdua, né? Parece que o sentimento que eu tenho na fala do senhor é nesse sentido, de que realmente tem que haver um certo desgaste emocional, psicológico, se destinar, se doar de forma espiritual até mesmo, para que possa alcançar o objetivo da defesa. Né? É interessante isso aí, muito bacana, fica um grande aprendizado. Como eu falei para vocês nessa tarde de hoje, aí, ó, quem não está aí está perdendo essa oportunidade de estar aí conosco, aí, aprendendo com uma pessoa que tem uma experiência de tribunal do júri fantástica. Muito bacana, doutor. Eu vou te contrariar uma coisa que você já falou há algum tempinho aqui na nossa live. Você citou uma situação de fazer uma separação entre a defesa plena com a defesa processual, a ampla defesa. Tá certo? Uhum. Porque uma é moral e a outra não é moral, é legal. Uhum. Você me permite? Lógico. Isso aqui é democrático, um bate-papo. Eu tenho exatamente um pensamento exatamente ao inverso do que você colocou.
Ótimo. Eu não os separo. Eu direciono separadas, direciono separadas na argumentação, Uhum. ambas, porque uma é legal, uma é uma seria a defesa ampla, ela vem das provas processuais, e a defesa plena, ela é moral. Da onde e por onde caminha a defesa da defesa plena, moral? Uhum. Ela vem exatamente da motivação. Perfeito. Ela vem da motivação. Por que que aconteceu a situação? Eu podia ter evitado o homicídio? Eu desejei o homicídio? Se eu não tivesse reagido, olha, presta atenção, não é agido, reagido àquela situação, não seria a minha vida que teria sido ceifada? Mas para o Estado, pouco importa qual dos dois. Não importa quem está ali sentado como acusado, se ele tivesse falecido e a vítima tivesse ali sentada. Perfeito. Para o Estado, isso pouco importa. Então, é por isso que eu falo que a diferença entre a ampla defesa e a pluralidade de defesa, elas caminham num raciocínio paralelo e as unifica. Faz uma união, uma junção delas, para que os jurados possam se convencer de que o acusado teria sim condições de ser tem condições de ser liberado, ser absolvido, em razão da circunstância colocada pelo defensor, mostrada pelo defensor, que a ampla defesa ela é legal, mas injusta. Mas a defesa plena é legal e moral. Ou seja, em razão da motivação dela, é que os fatos aconteceram. Que e se fosse o contrário? Percebeu? Eu Consegui fazer este... O senhor dá uma correlação e as coisas se juntam, se unem. Eu entendi. Sim. Também. É um ponto também, é uma forma, por mais que eu tenha me expressado de uma forma diferente, mas é obviamente que isso agrega ao processo de fato e agrega aqui o nosso processo de aprendizado. E eu agradeço o senhor aí que estou recebendo essa bagagem, esse aprendizado aí, que nem é fácil, não. Que nem é para qualquer um, não. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades. E eu estou aproveitando a minha. Não sei se a turma aí está aproveitando também. Vai aproveitar, porque vai ficar gravado e vai de fato aproveitar. Mas muito interessante. Isso aí ficou realmente bem colocado. Eu queria te posicionar uma coisa. Você tinha me pedido com relação a o processo do Tribunal do Júri, né? Processo de competência do Tribunal do Júri. O pessoal não dá muita importância para a fase extrajudiciária, aquela fase policial. Uhum. Aquela fase policial, embora ela seja indícios probatórios, ela é a base. Ela é a base. Concordo. Também concordo com o senhor. Por exemplo, o grande problema é quando o réu fala e o colega nosso assina. Mas isso aí já aconteceu comigo, quando eu era um jovem advogado. Eram 8 réus, e eu assinei para os 8. Só que foi um só, foi meu cliente. 6 deles foram condenados, o meu, junto com 6, foi julgado junto com 6, foi absolvido, embora eu tenha assinado para todos, lá na fase policial, só que teve uma surpresa. Como o último que não foi julgado, me contratou. Só lá no júri. Nossa. E eu tinha assinado. E lá no júri, como eu sou velhinho, eu acho que eu tinha me esquecido. Você nega tudo.
E lá ele confessou tudo. Ele foi o principal, confessou tudo. Como é que os colegas que estão nos assistindo faria neste instante no plenário do júri, quando o promotor diz assim para os jurados: eu quero ver esse advogado aqui hoje dizer que ele assinou depois. Se ele assinou depois, ele cometeu um crime. Olha que pros... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele mostrou para os jurados. Tá aqui, ó. Ele assinou para todos lá na fase policial. Inclusive a confissão desse réu aqui. E aqui ele está negando a autoria. E agora? Como é que o que que... O senhor tem que dar essa solução. Como é que sai disso aí? Eu que pergunto. Ah, não, eu já fui lá. Vai fazer o quê? Não teve jeito, eu tive que sair. E aí? Percebeu? Entendi. E aí? Olha as situações que, às vezes, nós nos deparamos. É uma grande dica, doutor Valdinei, é uma grande dica para quem está começando aí, até mesmo para mim, a galera que começa no direito penal, no direito processual penal, às vezes, pô, eu estou em 8 clientes aqui, eu vou receber por 8, e aí vislumbra a questão financeira e acaba cometendo uma assinatura num documento que pode vir a prejudicar lá na hora do tribunal do júri. Eu vou contar só para você, não deixa ninguém ouvir então, tá? Aí, rapaziada, ninguém ia saber não, hein? Porque, na verdade, lá naquela fase, eu era advogado só de um. Mas como ali eu estava, eu assinei para todos. Acontece mesmo. Certo? Certo. O delegado pediu para, olha, doutor, está aqui, ó. O senhor assistiu todos? Não. O senhor assistiu o depoimento desse? Não. Mas eu li. Eu li. Eu li o depoimento dele. Isso falando para os jurados. Para mim assinar, eu li o depoimento de todos. Será? Não sei, mas não importa. Eu li. Só que tem um detalhe. Eu não era advogado dele. Quando ali para assinar para ele, para todos, eu perguntei para eles: para mim assinar, vocês têm certeza de que isso aqui seja verdade? Ó, doutor, esse que foi o último aí, o meu cliente, disse assim: não é verdade, doutor, mas eu preferi fazer isto, o senhor não estava presente, eu preferi confessar, e como é que eu estou, e se eu não tivesse feito dessa forma, eu vou ficar entre eles e vou tomar uma mão de pau. Então eu preferi confessar o que eu não pratiquei. Que isso, gente. Olha aí que história bacana, olha. Percebeu? E aí, na hora do júri, vamos ver como é que foi. Ele negou a autoria, falou assim que não, que lá ele assinou assim e tal, mas só que aí nós já tínhamos conversado antes, porque você vai negar a autoria, mas vai dizer que eu não assisti a sua declaração na delegacia. Mas eu conversei com você antes de assinar. E o resultado disso aí? Nossa, eu estou curioso, Marcelo. Foi absolvido. Absolvido? Foi absolvido. Parabéns, é o que eu falo. Essas são as experiências que vai trocando. Eu, sinceramente, com meus 15 anos de debutante como advogado, eu não teria essa expertise do senhor, não. Agora já está aqui anotado, aqui já, está gravado, uma situação semelhante. Eu vou fazer uso desse conhecimento aí, muito importante. Bacana. O que eu acostumo fazer na delegacia? Doutor, fala para o delegado lá, doutor, só me permite, eu não vou assinar, porque eu não sei se ele vai me contratar. A procuração já está aqui, tá? Eu não sei se ele vai me contratar. O senhor não se importa eu não assinar? Doutor, mas o senhor vai presenciar? Vou. Posso até presenciar. Mas o senhor vai participar? Não. Não. Aqui não é inquisitório. Percebeu? Percebi. Ótimo. Então eu não assino. Porque se você assinar, você está legalizando prova. Olha aí, ó. Que dica importante, doutor. Muito bacana. Se você assinar aqui, você está legalizando prova para a acusação. E se você não assinar, lá na frente você pode discutir o que foi feito aqui.
Verdade. Tá, e se você assinar, como é que fica? E você continuar como advogado? Você vai poder mudar? Não, não tem jeito. Percebeu? Realmente, realmente é uma dica que eu nunca prestei atenção nisso e realmente é importantíssimo, de grande valia. Um outro detalhe, por exemplo, nesta fase, você está arrependido do que você praticou? Ter matado a pessoa? Sim ou não? Sim, né? Aí que está o problema. Quando eu era criancinha lá, na fazenda, eu ia nos ninhos de galinha e quebrava os ovos. Minha mãe me batia. Por fim, ela não precisava nem vir falar nada, porque eu já dizia para ela, mas eu estou arrependido. Ela fala assim, então você está arrependido porque você sabe que você fez coisa errada, vai apanhar, porque você sabe que fez coisa errada e já disse que está arrependido. Se você está arrependido é porque você sabe que você fez coisa errada. Aí militei contra, então, ao falar sim, eu militei contra a minha defesa, hein? E agora? E agora não estou arrependido. Não estou arrependido. Espera um pouco. Você não está arrependido. Está aqui, ó, as fotografias que acabamos de tirar lá da vítima, toda rasgada, atirada, 28 facadas. E agora? Você não se arrepende? Não tem apreço pela vida humana? Então, você não se arrepende é porque você é portador de periculosidade? Como é que sai? Uma coisa simples. Estoura lá no plenário. Como é que se vira lá no plenário depois? Como é que se vira lá no plenário depois? Percebeu? Percebi. Ainda bem que, às vezes, os promotores, tem alguns promotores que não dão importância para estes detalhes. Mas estes detalhes derrubam a defesa. São cruciais. Mais 2 detalhes. Depois nós voltamos aí. 2 detalhes. Você, quando praticou... Deixa eu tomar uma aguinha aqui, por favor. Você, quando praticou o homicídio, você estava sóbrio ou estava embriagado? Você, quando praticou o homicídio, estava sóbrio ou embriagado? E agora? O problema não é estar embriagado nem sóbrio. O problema é o que vem antes. Você é afirmativa. Quando você praticou. Mas quem disse que eu sou o autor do homicídio? Correto? Detalhes. Detalhes. Por exemplo, eu sou inimigo. Nem me lembro. Nem me lembro. Me lembro, mas não quer dizer que me lembro do que eu pratiquei. Nem me lembro. É o que, às vezes, muitos policiais falam, eu não me recordo. Ou seja, você sabe, não quer falar. Por quê? Eu nem é negativo. Mas o me recordo é positivo. Entendi. Separa. Nem me lembro. Nem me lembro. Separa essa frase, essas 2 palavras. Nem me lembro. Percebeu? Percebi. Então, são detalhes. Uma outra coisa que o pessoal costuma dizer, conta a sua versão. Às vezes nós, advogados, falamos para a parte, para a testemunha, ou para o próprio acusado, conta a sua versão. Mas que versão? Eu não admito versão. Entendi. O meu acusado, ele tem que falar a verdade. Ele tem que falar a verdade. Não importa que no cartão da verdade ela seja o outro lado da verdade. Mas é verdade. Por que eu falo? Você dá risada. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Porque você já observou que lá no plenário do júri, o promotor fala assim, nós viemos aqui
na busca da verdade real. Não é isso? O acusado fez isso, nós estamos vindo aqui na busca da verdade real. Tá bom, mas espera um pouquinho. Lá atrás, na denúncia, na pronúncia, ele não disse que tinha indúbio pró societatis? Verdade. E na busca da verdade real aqui, ele afirma: o réu matou assim, 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 assim. Tá, olha a contradição. Se na pronúncia ele tem dúvida de que o réu daquela forma teria praticado os fatos, como é que aqui ele vem trazer uma verdade real, ou dela está buscando, e se está buscando é porque tem dúvida de que ele seja o autor? Verdade. É bem contraditório, né? Mas nós observamos, estudemos isso? Não. Na faculdade não aprende isso, não. Só na live aqui que a gente aprende isso. Na faculdade não aprende, não. Só aprende, doutor. Na verdade, é experiência. Experiência, formação, ela que vale. Na faculdade não tem ninguém para ensinar isso, não. Doutor Carlos, advogado, está aí entrando aí agora, dando um joinha. Doutor Carlos, meu colega de trabalho aqui em Ponte Nova, está nos prestigiando aí na live, né? Teve a doutora Zagozelli, eu acho que, salvo engano, também nos parabenizou. Agradeço aí, doutor Carlos, seja bem-vindo aí. E está aqui aberto, doutor Valdinei Alves da Silva, advogado militante do Tribunal do Júri. Doutor Carlos é meu companheiro de rota também. E aí, nesse momento, eu faço aqui o protocolo, né, da entrada dele aqui junto à nossa live. E realmente são detalhes, doutor Valdinei, que eu, na minha debutância de 15 anos de idade na advocacia criminal, não teria toda essa experiência adquirida nos bancos da faculdade. E aqui eu falo que a importância de nós, advogados debutantes como eu, ter acesso a esse tipo de proposta de trabalho, de aproveitar o digital, aproveitar a advocacia nessa interatividade do digital. O senhor aí em São Paulo, eu aqui no estado de Ponte Nova, interior de Minas, tendo essa possibilidade, né, a virtualidade, né, vamos dizer assim, questão virtual, do mundo virtual, nos trazendo essa possibilidade de aprender. E grandes detalhes assim, que eu aprendi hoje são importantíssimos e só tenho realmente a agradecer. Acredito que todos que nos ouviram aqui hoje, estiveram conosco, tiveram também a possibilidade de absorver esse conhecimento. Porque é um conhecimento prático, né? Abrir lá o código e falar assim, ó, a sessão do júri é tal data, é assim, assim, assado. É muito fácil. Na prática é difícil. Eu tenho aí, no ao longo da minha carreira de 15 anos, eu devo ter mais ou menos uns 30 ou 40 júris, ou mais um pouquinho, 50 mais ou menos eu tive já. Então, é sempre um aprendizado, cada júri é um aprendizado, cada caso é um caso. Realmente o enfrentamento é muito complicado do júri, psicologicamente. Chamou muita atenção, foi o que o senhor disse no início da nossa conversa, de que psicologicamente a gente fica bem assim, apertado, porque é uma circunstância complicada, é um temor, e a gente, nós advogados, né, que estamos aqui com 15 anos de advocacia, ou os que estão entrando na faculdade de Direito, sempre vislumbram, né, a questão do direito, poxa, a questão do direito penal. O júri ele é muito, como é que eu vou dizer? O júri ele é muito aguçador, né? O júri ele aguça aquela questão de curiosidade, todo mundo quer fazer o júri, existem aqueles júris simulados, mas não tem aquela possibilidade de recepcionar, né, uma experiência como essa que você está nos passando aqui hoje. Não há essa possibilidade de receber isso como estamos recebendo aqui nessa tarde de segunda-feira. Realmente muito bacana, doutor. Realmente muito proveitoso. Né? Tivemos lá um problema, né? É isso aí. Voltamos aqui. Doutor, então é isso. Nós estamos aqui com 1 hora já de Conseguiu? live. Vamos entrar nas considerações finais aqui. E queria que o senhor fizesse aí as considerações finais. Nós temos 1 minuto restante. É isso aí. Tivemos aqui o nosso tempo encerrado. Mas vamos voltar aqui para as considerações finais. Vamos aguardar o doutor Valdinei. O Igor faz aí a chamada do Valdinei, por favor. Uma água para hidratar, né?
hidratar um pouquinho. Muito bom. Conteúdo excelente. Muito bom o conteúdo. Nós estamos aqui voltando nessa segunda fase aqui, né? Acabamos 1 hora de live do Dr. Valdiner Alves da Silva. E agora as considerações finais. Tivemos um problema técnico lá em São Paulo, porque o Dr. Valdiner é de São Paulo. E nós tivemos aí um pequeno problema técnico nesse sentido, porque o tempo, né, do próprio tempo do Instagram, ele limita em 1 hora, mas o papo estava tão legal, tão bom, já está até publicado no IGTV, estava muito legal. O doutor Antônio Gomes Lizardo Gomes, nosso presidente futuro presidente do Rotary, né? Então, fica assim, gente, eu vou fazer melhor, eu acho que eu vou fazer as considerações finais. Se ele entrar, né? E aí, vamos aguardar o posicionamento do Dr. Valdiner Alves da Silva, né? Que, para quem não sabe, o Instagram tem um tempo, né, limitado de 1 hora, e esse tempo ele passou um tempo. Doutora Ana Paula Gomes França, advogada aqui, militante, trabalha comigo aqui, eu tenho o prazer. Doutora Ana Paula, doutor Christian, são 2 advogados. Doutora Jéssica também, super advogados, né? Aprendo também com eles todos os dias. Doutora Ana Paula Gomes França, que agora vem aí militando na área da advocacia criminal. Doutora Ana Paula está aí, só mandando ver na advocacia criminal, nos habeas corpus, em tudo na vida aí. E foi comentou no grupo aí, Igor, e é isso. E aí a gente está aqui finalizando nossa live, já no segundo tempo, né? Tem o primeiro tempo, que é de 1 hora, e o segundo tempo agora, o Dr. Valdiner. Estava nas considerações finais, repetindo aqui, e não conseguimos finalizar por força de um problema técnico, alguma coisa nesse sentido. A conexão dele lá de São Paulo, a conexão caiu, né? E aqui nós temos até agradecer, ó, não pode esquecer do agradecimento. Neurônio, eu não gosto de falar dos prestadores de serviços que trabalham para mim ou comigo, porque eu tenho ciúmes deles. Eu tenho ciúmes da Neurônio, eu tenho ciúmes do Igor Brasileiro. Mas o senhor tem, porque são os prestadores de serviços que os caras são top. Augusto, Lucas, Canídia, galera violenta aí da parte de informática, que nos dá essa condição do nosso mini estúdio, né? Nosso mini estúdio aqui, segundo o grupo aí, nessa condição aí de poder fazer as lives, e nos dá essa condição para podermos aprender aí nessa interatividade jurídico-digital. Olha que legal, está ficando bacana. E a doutora Tizar, dentista, lá da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Calvário, está nos acenando. Doutora Tizar, um prazer. Estou aqui terminando a minha live sobre júri popular, e aí tendo o prazer de recebê-la aqui nessa sala. O doutor Antônio Gomes falou que é um grande estúdio, o Lizardo Gomes, né, advogado também. Ele está falando aí, presidente eleito do Rotary Clube Ponte Nova, né? Grande estúdio. Nosso estúdio aqui é humilde, Antônio, mas com muito valor, tá? Muito valor, está sempre à disposição de todos os companheiros, de todos nossos amigos e parceiros. Como é que ficou, Igor? Eu já chamei, não responde. Gente, eu vou encerrar por aqui. Foi excelente a live com o Dr. Valdiner, né? Deve ter um problema técnico lá em São Paulo, onde interrompeu agora no finalzinho. Ele nos trouxe uma grande experiência, nos trouxe bastante informação. Obrigado, Tizar. Profissional incrível esse Dr. Moacir. Muito obrigado, Tizar. Foi um prazer enorme o tempo que eu tive a oportunidade de trabalhar na excelente Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Calvário. Excelente. Um abraço, meu padrinho Antônio Lizardo. Excelente prefeitura. O tempo que eu estive lá, eu construí vários amigos. E Tizar, você é uma amiga que tem grande respeito, uma grande profissional. Muito obrigado aí pela sua presença. Um grande abraço. E vamos fazendo assim, tá, gente? O problema técnico lá em São Paulo, infelizmente, não pôde, mas está aí a boa parte da live sobre o júri popular. Dr. Valdiner Alves da Silva. Foi, assim, excepcional. Eu tive aula aqui hoje. Aula de júri popular. Hoje eu aprendi como fazer júri popular. Agradeço aqui o Dr. Valdiner Alves da Silva.
a conexão já tinha mais de 1 hora, acabou caindo lá de São Paulo, teve esse problema e eu estou fazendo as considerações finais nesse momento. Um grande abraço a todos, muito obrigado pelos que estiveram aqui conosco nessa tarde de segunda-feira e espero voltar agora nos próximos dias com outros temas. E você? Tem algum tema jurídico aí? Isso pode ser penal, pode ser família. Dá uma olhadinha na nossa página lá, curte, vai na página do Dr. Valdiner Alves da Silva também, dá um pulinho lá, que com certeza vocês vão ter grandes possibilidades de aprendizado e trocar as experiências. Um grande abraço a todos, tudo de bom, gente. Obrigado.